família, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Que saudade de estarmos todos juntos no mesmo lugar. Cremos que logo, logo tudo isso vai passar e nós estaremos todos reunidos para celebrar o Senhor. Enquanto isso, seguimos firmes com os nossos cultos online. Por isso, quero que você compartilhe o link desse culto com o maior número de pessoas que você puder e vamos juntos cultuar ao Senhor. És real pra mim, és fiel a mim. Tua graça alcançou meu coração. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor, eu encontrei o teu amor, Senhor. Libera o seu brado de júbilo ao Senhor. Yeah, yeah. És real pra mim, és real pra mim. És meu Salvador, que me resgatou. Tua graça alcançou meu coração. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Eu cantarei que te encontrei. Eu bradarei que te encontrei. Diga! Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Eu encontrei o teu amor. Eu encontrei o teu amor, Senhor. Senhor, vamos dizer: o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Eu encontrei. Erga a sua voz e diga: eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor. O teu amor me libertou. Yeah. Libera o seu brado de júbilo ao Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Os anjos e os santos se prostram ante a ti. Os anciãos lançam suas coroas diante do
Cordeiro de Deus, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os anjos e os santos se prostram ante a ti, os anciãos lançam suas coroas diante do Cordeiro de Deus, tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de louvor, tu és digno de louvor, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és adorado aqui, Senhor, assim como nos céus, aqui na terra. Levantamos nossas vozes dia e noite, dia e noite suba a ti nossa adoração, 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 dia e noite, noite e dia. Levantamos nossas vozes,
rendemos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é digno de receber adoração. E esse momento é teu, Jesus. Vem escrever nos nossos corações as suas verdades. Nós declaramos o nosso amor por Ti. Em nome de Jesus, Tu és adorado ontem, hoje e será para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença aqui onde eu estou, mas também nas casas de cada participante. Nós te louvamos, Pai. Seja adorado, seja exaltado. Receba esse louvor, receba essa adoração. Nós te amamos. Nós te amamos. Diga isso, igreja. Fala assim: Jesus, eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração. Muito obrigado pela sua presença transformadora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, que bênção, que privilégio estarmos juntos aqui. Seja bem-vindo a Paz Church. Esse culto online vai ser poderoso. Prepare o seu coração para receber uma palavra que transformará a sua vida. E o interessante é que aqui na Paz Church São Paulo, nós não pregamos religião, placa de igreja, não. Nós pregamos o amor de Cristo. Pregamos a palavra de Deus. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria ler um versículo muito interessante, então preste bem atenção. Se você tiver a sua Bíblia, abre lá, em 1 Crônicas 29, 14. Fala o seguinte: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Gente, aqui a Bíblia já fala tudo. O ato de sermos generosos é um ato de louvor, de adoração e de confiança no Senhor, mas também é um ato de gratidão. Pense agora, o que Deus tem te dado? O que Ele tem já te abençoado? Você tem uma família espiritual, que é a Paz Church São Paulo. Gente, Deus tem te dado tantas coisas e sabemos que foi Deus que nos capacitou até para trabalhar, para nosso sustento. Tudo vem de ti. Então agora, ao ofertar, ao dizimar, ao viver esse estilo de vida de generosidade, você está louvando e adorando a Deus. Vamos orar. Eu quero orar por você e te abençoar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, agora de participar dessa grande comissão na expansão do seu reino aqui na terra. Eu declaro agora, Pai, bênção sem medida derramada, Pai, sobre cada membro da Paz Church São Paulo, sobre cada um que está sendo fiel até nos detalhes com os dízimos e as ofertas. Obrigado que o Senhor realmente é o nosso provedor e nós podemos confiar plenamente no Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Oferte agora com alegria, enquanto o louvor continua louvando ao Senhor. Quem é esse? O mistério nunca é
É isso aí, queridos. Nesse momento, a sua contribuição é muito importante para que os nossos cultos e as nossas programações continuem firmes, alcançando o maior número de pessoas possíveis. Queremos contar com a sua fidelidade. As nossas contribuições estão acontecendo de duas maneiras. Aos domingos, nós temos uma equipe pastoral preparada para receber você e estar orando pela sua vida e pela sua família também. Além disso, você pode estar contribuindo através de transferência bancária. Os dados da nossa conta vão estar na descrição deste culto. Outra forma também de contribuir é através de doação de alimentos não perecíveis para que possamos estar ajudando outras famílias. Queremos encorajar você. Todos os domingos estamos recebendo alimentos no prédio da nossa igreja. E as nossas células têm sido demais. Elas têm acontecido normalmente 100% online através dos aplicativos. E se você ainda não faz parte de uma célula, deixa o seu número ou comenta aqui no nosso chat que nós vamos entrar em contato com você. Fique agora com uma palavra que vai edificar o seu coração. Olá, Paz Church do Brasil e do mundo. Tanto você que mora em São Paulo, como você que está ligado conosco em qualquer outro lugar do Brasil, do mundo, nós queremos dizer, seja bem-vindo. E se você ainda não participou, essa é a sua primeira vez que você está participando de um culto online da Paz Church, eu quero dizer também para você que desde já, você pode se considerar dessa família, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu já vejo você seguindo Jesus de todo o seu coração, pela fé, eu já vejo essa família espiritual crescendo cada vez mais. Estamos tão emocionados porque nós estamos ouvindo tantos testemunhos e tantas vidas sendo transformadas. Agora, domingo passado eu iniciei uma mensagem de 2 partes, tá? Domingo passado foi a primeira parte, hoje é a segunda e a última parte. E a mensagem intitulada Como discernir um ensino falso. Como discernir um ensino falso. Por sinal, eu até falei um pouco sobre a morte na panela e até disse que eu iria contar um pouco mais da história antes do final da mensagem. Eu acabei esquecendo, quero até pedir perdão, tá? Mas hoje eu vou contar, antes do final da mensagem, eu conto mais sobre a morte da panela. Mas se por acaso você não ouviu domingo passado, deixa eu explicar. É sobre uma história lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38, na Bíblia Sagrada, uma história verdadeira que fala do profeta Eliseu, que estava ensinando para os discípulos dos profetas. E era uma época de fome, então tinha muita fome. E ele percebeu que aqueles discípulos estavam com fome. Então ele mandou fazer um grande cozido, né? Numa panela, pega a panela grande, ele falou, e faz um grande cozido para o auxiliar dele, ele pediu para o auxiliar fazer isso. O rapaz saiu e era o costume daquela época, muitas vezes para colocar no cozido, pegar como se fosse frutas ou verduras silvestres. E o homem saiu pelo campo e viu uma trepadeira silvestre, viu que tinha uns frutos, pegou daqueles frutos, cortou os frutos, colocou naquele cozido. Só que não sabia que aqueles frutos tinham veneno. Então, ainda bem que ninguém morreu, porque quando estavam começando a comer, começaram a gritar, morte na panela, homem de Deus. Aí todo mundo parou de comer. Parou de comer. Depois, você vai saber, no final dessa mensagem, a solução que fizeram, tá? Muito interessante essa solução. Só que, como eu disse domingo passado, na primeira parte dessa mensagem, que muitos cristãos estão passando por essa mesma experiência. Porque são pessoas sinceras, que amam a Jesus e querem ouvir mais da palavra de Deus. Mas muitas vezes elas se expõem a pregações, ensinos e doutrinas, até que em nome de evangélico, mas que é ensino falso. Então tem morte na panela. E aquela pessoa está sendo prejudicada na vida espiritual dela por causa dessa morte na panela.
Por isso que é tão importante discernir o ensino falso. Nós também explicamos por que é importante discernir ensino falso, porque o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículos 22 e 23, olha que Jesus disse: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, olha que Jesus disse: fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Então nós aprendemos domingo passado que é importante, só estou recordando, logo eu vou estar entrando em nova matéria, tá? Nós aprendemos que é importante discernir o ensino falso para evitar o engano espiritual, para evitar a criancice espiritual, para poder crescer em maturidade, para evitar a instabilidade e o erro, e para evitar a destruição e a queda espiritual. Agora, como discernir um ensino falso? Como discernir um ensino falso? Tá? Em primeiro lugar, nós aprendemos, só estou recordando rapidamente, nós aprendemos que o ensino falso muitas vezes tem uma motivação gananciosa. Então, se você vê aquele chamado pastor, apóstolo, bispo, mas ocupando muito tempo, e distorcendo as escrituras com o desejo ganancioso de receber muito dinheiro, então pode ter certeza que existe algum ensino falso misturado lá no meio. É claro que a Bíblia ensina princípios, quem planta vai colher, a Bíblia ensina o princípio de dízimos, de ofertas. Mas quando você vê um ensino exagerado nesta área e manipulador, pode ter certeza que existe uma heresia misturada lá naquele meio. Tá? Segunda forma de discernir um ensino falso. O ensino falso muitas vezes é recheado de sincretismo religioso. Uma mistura de práticas pagãs, de amuletos, de ter que fazer um monte de cerimoniais e sacrifícios e coisas que a Bíblia não ensina. Pode ter certeza que está lá recheado não só de sincretismo, misturas de religiões pagãs, mas é um ensino falso, tá certo? Terceira maneira de discernir o ensino falso muitas vezes é universalista. Nós explicamos que o universalismo é um ensino que diz que todo mundo vai ser salvo. Então a pessoa pode ter estuprado uma criança, pode nunca arrepender dos seus pecados, nunca entregou a vida a Jesus, mas vai ser salvo assim mesmo. E o pior é que tem muitos intelectuais, pessoas bem intencionadas, pessoas às vezes até com coração sincero, mas sinceramente enganados, e estão enganando os outros, estão ensinando o universalismo, que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Isso é um ensino antibíblico. A Bíblia fala: todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A Bíblia fala: só dois caminhos, um é estreito e conduz à salvação, o outro é largo e conduz à perdição, e muitos vão por ela, infelizmente. Então, nós não podemos ser enganados por esses ensinos falsos, tá certo? E em quarto lugar, que nós aprendemos domingo passado, estou concluindo agora só a recordação, tá? Nós aprendemos que nós devemos discernir o ensino falso também, entendendo que muitas vezes o ensino falso, ele é antropocêntrico. Ele coloca o ser humano no centro, em vez de colocar Jesus no centro. Jesus disse: olha, quem amar pai, mãe, amar a si mesmo, amar o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Nós temos que colocar Jesus como Senhor da nossa vida. Nós não somos o Senhor, Ele não é nosso servo. Ele é o nosso Senhor, nós somos seus servos. E Ele nos faz seus filhos, como nós aprendemos, tá? Mas toda vez que você vê um evangelho egoísta, um evangelho que só enaltece o ser humano na sua
excentricidade e não enaltece o senhorio de Jesus, coloca o ser humano como centro e massageia seu ego, pode saber que existe um ensino falso lá, porque o ensino falso muitas vezes é antropocêntrico. O ensino verdadeiro é cristocêntrico. O ensino verdadeiro é cristocêntrico. Muito bem. Agora, continuando a nossa mensagem. A parte 2 dessa mensagem, né? O ensino falso, quinto lugar, muitas vezes é legalista. Ele é legalista. Você pode ver que as pessoas que muitas vezes distorcem as escrituras, dão um ensino falso, elas põem muitas regrinhas em cima das pessoas, regrinhas que a Bíblia não ensina. Ou se não pegam textos do Velho Testamento, que já foram modificados no Novo Testamento e tentam aplicar. Por exemplo, o Novo Testamento fala que todas as carnes hoje podem comer, porque são santificadas em oração e na palavra, mas pegam, não pode comer carne de porco, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Legalismo. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Olha só, ele está falando que não é para você estar se sujeitando a um monte de regrinhas religiosas, usos e costumes. Olha só o que ele diz, pois todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. Muitas vezes, porque as irmãs da nossa igreja usam calça esporte, usam brinco, e a Bíblia, nenhum lugar no Novo Testamento proíbe essas coisas, mas aí as pessoas nos acusavam. Sua igreja não tem doutrina. Não tem doutrina dos homens, é verdade. Olha o que a Bíblia fala. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. São regrinhas, usos e costumes, um monte de regrinha religiosa que prende as pessoas e oprime as pessoas. Você já notou que oprime principalmente as mulheres? Essas regrinhas religiosas são muito machistas e oprimem as pessoas. Põe um monte de regras em cima dela, um monte de religião. E não é religião que nós seguimos um relacionamento com Jesus. Então o ensino falso muitas vezes é legalista. Olha o que ele diz. Não deve se sujeitar a essas regras, não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceito e doutrina dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Olha só o que ele diz, essas regrinhas religiosas, muita regrinha sobre roupa, não pode usar batom, não pode, tem que usar, homem não pode usar bermuda. Ele fala assim, essas regrinhas parecem que são santas, mas não tem valor nenhum contra as inclinações carnais, as inclinações pecaminosas da carne, tá certo? Então, o ensino falso muitas vezes é legalista. Sexto lugar, o ensino falso muitas vezes leva à libertinagem. Muitas vezes existem ensinos falsos no meio cristão que deturpam as escrituras e vão levando a pessoa à libertinagem. Já é o outro extremo do legalista. O legalista é cheio de regrinhas. O libertino, ele fala, não, você agora está debaixo da graça. Então agora não é errado você fazer essas coisas. Deus te perdoa, Deus já te perdoou, presente, passado e futuro mesmo. Então você pode pecar, que está tudo perdoado e não tem problema. Pode pecar. Às vezes ele não fala isso, às vezes não ensina isso. Mas pelo que ele ensina, leva a isso, leva à libertinagem. Não fala isso, ele não ensina isso, mas as pessoas que estão se expondo aquela coisa exagerada de não ensinar a palavra toda, só ensina sobre graça. Uau, graça é maravilhosa,
Mas a Bíblia mostra que a graça nos ensina e nos educa a viver uma vida santa. Se a gente for debaixo da graça de verdade e não uma graça falsa, nós vamos viver uma vida santa. Mas não, muita gente que se expõe ao ensino que só prega sobre graça e mesmo assim não prega a graça verdadeira da Bíblia, o que lhe acontece? Ele acaba vivendo na libertinagem. Na libertinagem. Olha o que a Bíblia mesmo fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha só. Não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Não quero ficar pecando, então vou ficar só ouvindo aquele cara que nunca prega contra o pecado. Entendeu? E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Igual um pastor, amigo meu, que antes dele arrepender e viver uma vida santa, ele, infelizmente, já era pastor. Ele falou que por causa disso, Jesus perdoa, Deus perdoa, Deus perdoa. Ele fazia parte de um grupo de pastores que muitas vezes estavam lá, em um resort cheio de prostituta e drogas. Não, Deus perdoa. E eram pastores. Que coisa feia, libertinagem, libertinagem. Se a pessoa nasceu de novo mesmo, ela vai viver uma vida pura. Se ela realmente está cheia da graça de Deus, ela quer viver uma vida santa. E ela não vai usar escrituras deturpadas e ensinos falsos para justificar uma vida desregrada, uma vida cheia de libertinagem. Olha o que a palavra de Deus diz em Judas, versículo 4. Judas só tem um capítulo, né? É aquele livrinho que veio bem antes de 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse. Olha que Judas, versículo 4, fala assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Olha só, porque transformam em libertinagem a graça do Senhor Jesus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois, permanecermos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Quer dizer, tinha gente falando assim, não, já que eu estou debaixo da graça, eu vou viver em pecado, porque aí eu vou só receber mais graça de Deus. E ele fala, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Se você já nasceu de novo de verdade, você morreu por pecado. Então você não vai querer ficar vivendo no pecado. Tá? Romanos 6, 15 a 16, ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Poxa, esse texto aí é muito claro. Se você estiver debaixo da graça, ele diz, você não deve continuar vivendo em pecado, tá? Não podia ser mais clara a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 13, olha o que a palavra de Deus diz. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Uau, muito forte. É verdade, nós somos livres, não estamos debaixo de regrinhas. Nós seguimos o Novo Testamento, nós seguimos a graça de Deus. Mas ele fala, se você estiver seguindo a graça de Deus mesmo, você vai ser transformado. Você vai viver uma vida santa e você vai crescer. Não é que você vai ser perfeito em todas as suas ações. Nós todos estamos crescendo e aprendendo. Mas você vai continuar querendo cada vez mais essa intimidade com Deus e essa vida santa que agrada o Senhor Jesus. Então, o ensino falso, muitas vezes, leva à libertinagem. O ensino falso também, muitas vezes, é fatalista. Fatalista. Eu conheço um irmão muito legal, um homem de Deus, esse rapaz, e ele formou de uma universidade muito famosa em São Paulo.
Ele formou da Universidade Teológica, muito conhecida em São Paulo. Só que nessa universidade, um dos colegas dele que começou a estudar com ele 4 anos atrás, o cara era apaixonado por Jesus, pregava a todo canto, era um homem de Deus, aparentemente. Mas por causa do ensino falso que ele recebeu nessa escola teológica, graças a Deus que meu amigo não se deixou levar, mas é um ensino fatalista, um ensino que diz o seguinte: Deus que controla tudo ao ponto que o livre-arbítrio do homem não existe, prática, não existe. Então, o seguinte, Jesus nem morreu para todo mundo, só morreu para alguns. Olha só que horror, que crueldade. Jesus nem morreu para todo mundo. Então, olha esse ensino falso. Esse ensino falso diz o seguinte: já que Jesus não morreu para todo mundo, só alguns que vão poder ser salvos. Aqueles pelos quais Jesus não morreu, até se quisesse não vão poder ser salvos, porque não foram predestinados. Só esses que foram predestinados. Olha só que horror. Olha só que horror, olha que evangelho fatalista. Pode ter certeza que isso é um ensino falso, é um ensino fatalista. Não, então, aí não adianta. Sabe que esse colega dele acabou acontecendo com ele? Isso é uma história verdadeira. Aconteceu não faz tanto tempo atrás. Aqui em São Paulo aconteceu na Universidade Teológica. Esse colega que formou com ele, antes de formar, já tinha desviado. Estava vivendo com outra pessoa, fora do matrimônio, já estava em pecado. E esse meu amigo foi falar com ele, porque os dois estavam formando junto da faculdade teológica. Falou: amado, você desviou, você deixou os caminhos de Deus, você está vivendo em pecado, nos vícios, nas coisas erradas, na imoralidade. Ele falou: sabe o que foi? Ele falou: eu cheguei à conclusão que eu não fui predestinado. Eu não sou um dos escolhidos por Deus. Então, olha o fatalismo, como esse ensino falso, pela fé, esse rapaz ainda vai arrepender, ele vai saber a verdade, mas ele estava sendo enganado pelo ensino falso, o ensino fatalista, que diz, tudo que é predeterminado por Deus e não tem nada que você possa fazer. Meu irmão, isso é mentira. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus tem todo o poder, é verdade. Deus tem todo o poder, mas Deus escolheu a deixar você ter o livre-arbítrio. Então, já que você tem o livre-arbítrio, a Bíblia fala que você pode escolher a seguir o Senhor. E Jesus morreu sim para todo mundo. A Bíblia deixa isso bem claro em muitos lugares, em preto e branco, está lá escrito que ele morreu para todo mundo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu único filho para que todo, não só alguns, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, quem é o Espírito? O Espírito Santo. Quem é a noiva? É a igreja de Jesus, a noiva, tá? O Espírito e a noiva dizem para todo ser humano, vem para Jesus. Aquele que ouve, diga, vem para Jesus. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, eu repito, está escrito aqui na palavra de Deus em preto e branco, quem quiser, receba de graça a água da vida. Deus te dá um livre-arbítrio, sim. Você pode rejeitar ou receber Jesus. Não é um fatalismo predeterminado que não tem nada que você puder fazer. Não, meu irmão. Jesus morreu por você. E se você abrir o seu coração, entregar a vida a Jesus e seguir Jesus, você poderá receber uma vida nova, uma vida transformada, uma família transformada. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida eterna no céu e uma vida abundante aqui na terra. Ele quer transformar você, Ele quer trazer a vitória e Ele dá para você essa escolha. Você pode escolher arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus, receber a vida eterna, ou você poderá escolher rejeitar Jesus também. Então não caia nesse ensino de fatalismo, tá? Esse ensino fatalista. Então, em sétimo lugar, o ensino falso muitas vezes é fatalista. Oitavo e último lugar. Eu acho que você já notou que todos esses 7 até agora, eu falei muitas vezes é assim, é verdade. Vamos só recordar?
Número 1, o ensino falso muitas vezes tem uma motivação gananciosa. Número 2, o ensino falso muitas vezes é recheado de sincretismo religioso. Número 3, o ensino falso muitas vezes é universalista. Número 4, o ensino falso muitas vezes é antropocêntrico. Número 5, o ensino falso muitas vezes é legalista. Número 6, o ensino falso muitas vezes leva à libertinagem. Número 7, o ensino falso muitas vezes é fatalista. Mas número 8 é diferente. Número 8 é diferente. O ensino falso, não muitas vezes, mas sempre, o ensino falso, número 8, o ensino falso sempre deturpa as sagradas escrituras, sempre. O ensino falso sempre deturpa as sagradas escrituras. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, meu irmão. Você conhecer a palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 18. Portanto, amados, enquanto esperem essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só, ele está falando, empenhe-se, você deve fazer a sua parte, está vendo? Não é, Deus que vai fazer. Não, Ele faz quando você toma posse do poder dEle, você escolhe, use o seu livre-arbítrio, busque a Jesus, entregue a sua vida a Jesus e empenhe-se para ser encontrado por Ele em paz, imaculado e inculpável. Olha só o que mais ele diz. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, quer dizer, se você perseverar, e Ele está... A paciência do nosso Senhor, Ele está esperando voltar, porque Ele quer que mais e mais pessoas convertam ao Senhor, tá? Muito bem, continuando. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Olha só, na época que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo também estava escrevendo cartas, e essas cartas já estavam sendo distribuídas entre as igrejas cristãs, isso é um fato, estava sendo copiada e distribuída. E o apóstolo Pedro, ele se refere às cartas do apóstolo Paulo, e fala, nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Aí olha só o que ele diz, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem as demais escrituras. Olha só, Pedro já estava reconhecendo os escritos do apóstolo Paulo como sagradas escrituras. E ele diz que as pessoas, os falsos mestres, torcem, os ensinos falsos torcem as escrituras sagradas. E ele diz, eles torcem essas escrituras. Olha só, como fazem as demais escrituras para a própria destruição deles. Meu Deus, é muito sério isso. O ensino falso pode te levar à destruição completa, à destruição. O que mais que ele diz? Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Então ele está dizendo, guardem-se, para não se expor a ensino deturpado da palavra de Deus. Que mais? Versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador. Cresça em conhecimento e na graça. Se aprofunde na palavra. Vamos aprender a palavra, porque o ensino falso sempre deturpa as escrituras. Sempre deturpa as sagradas escrituras. Tá? Agora, tem gente que fala assim, olha, mas nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. Nem toda a Bíblia é palavra de Deus. Esse é um ensino falso que tem sido muito disseminado recentemente. É um ensino muito nocivo. É uma deturpação. É um ensino falso. Não, meu irmão. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Está escrito na Bíblia. Olha só esse texto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então tem alguns falando, não, se você falar que toda a Bíblia é inspirada por Deus, então você está idolatrando a Bíblia. Nada disso, meu irmão. Nada disso. A Bíblia é o que é? Uma carta de amor
do meu Deus para mim. Então, se eu pegar uma carta de amor que minha esposa escreveu para mim, eu falar, nem toda essa carta é da minha esposa, são uns pedaços dela. Eu estou em heresia, meu irmão. Está aqui escrito, coloque de novo na tela, por favor, olha só. Toda a Escritura, não é só partes da Escritura, não é só pedaços da Escritura, não, toda, Velho e Novo Testamento, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. Claro que o Velho Testamento vai ser interpretado através da lente do Novo Testamento, que nós estamos debaixo da Nova Aliança. Nós não estamos debaixo mais da Velha Aliança. Mas ela não deixa, mesmo sendo Velha Aliança, não deixa de ser inspirada por Deus. E não deixa de poder nos ensinar muitas coisas. Olha o que ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Está aí, está bem claro a palavra de Deus. Uau! 8 princípios profundos e fortes que nós aprendemos domingo passado e esse domingo sobre como discernir um ensino falso. Agora, qual deve ser a nossa atitude diante dos ensinos falsos? Quando você ouve alguém ensinando, ou se você não tem bem certeza se está ensinando ou não, qual deve ser a sua atitude? Em primeiro lugar, seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa humilde. Não seja tudo orgulhoso e já acusando logo, isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Eu não seja assim. Não deixa subir para a sua cabeça só porque você conhece um pouco mais a palavra de Deus, tá? Você não é dono da verdade, eu também não sou. Só o Espírito Santo que é. Vamos depender dele. Então seja uma pessoa humilde, tá? Segundo lugar, seja uma pessoa amorosa. Seja uma pessoa amorosa, a Bíblia fala que nós não devemos julgar as pessoas, nós devemos julgar todas as coisas. O ensino você pode julgar, ensino está na palavra ou não está, ou é ensino falso ou não é. É um ensino ou é da palavra e é verdadeira ou não é da palavra e é falsa, entendeu? Então o ensino você pode julgar, mas não julgue as pessoas, não julgue o coração delas, nós não podemos saber qual é a motivação dela. Talvez ela está... manipulando muito na oferta, e é porque ela foi ensinada desse jeito, mas eu não vou julgar o coração dela, dizer que o coração dela está errado. Eu posso falar que o ensino dela está errado, o ensino dela está errado, tá? E eu posso também dizer que se alguém tiver um coração ganancioso, avarento, ele vai acabar ensinando coisas erradas. Tá certo? Mas não vou julgar ninguém, dizer esse é ganancioso, aquele é. Isso é entre ele e Deus. Agora eu posso falar que o ensino dele é errado. O ensino dele é errado. Tá certo? Então não julgue a pessoa, mas sim julgue a doutrina falsa. Ame a pessoa e creia que ela vai arrepender. Até aquela pessoa que está ensinando doutrina falsa, não fique falando mal dela. Não. Ame-a e fique crendo que ela vai arrepender. Amém? Eu até li desafio, você pode notar que tanto a mensagem de domingo passado como esse domingo, eu preguei muita coisa forte aqui, mas não falei em nome de nenhuma igreja, não falei em nome de nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo. Nós não estamos aqui para criar polarização, criar brigas, contenda, não, nem para julgar pessoas, mas sim, a Bíblia fala julgar todas as coisas, não as pessoas, as coisas. Então a doutrina falsa deve ser julgada e eliminada do nosso cardápio, para que não haja morte na panela, tá? E, terceiro lugar, cuidado. Então, humildade, amor e, terceiro lugar, cuidado. Olha Atos 17:11. Olha esse versículo impressionante, gente. Olha só. Esses de Bereia era uma cidade lá no Oriente Médio, que estava ouvindo a pregação do apóstolo Paulo. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, com todo ânimo, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Uau! Seja um bereano, meu irmão. Um bereano nobre. O que é a nobreza aqui? Porque, ama a palavra e recebe com muito ânimo. 2,
Porque ele examina para ver se realmente está na palavra. Então, não vai só aceitar qualquer pregador que vem, qualquer pessoa que fala bonito, não vai só aceitando, engolindo, não. Pode ser veneno na panela, meu irmão. Então, só porque ele fala bonito, fala de uma forma empolgante, ou qualquer coisa dessa, você fica só reparando. Que tem na Bíblia, vamos ver se isso está na Bíblia. E ver se está no contexto também, porque às vezes a pessoa tira o texto fora do contexto, entendeu? Tem que ver, porque se o texto não estiver dentro do contexto lá, se torna um pretexto. Então, cuidado, cheque pela Bíblia. Vai lá, estuda para você mesmo. Você tem o Espírito Santo morando dentro de você e ele vai te mostrar. Você tem Jesus dentro de você. Tá? Se você já entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo está dentro de você e na medida que você vai estudar na Bíblia, você vai ver. Você vai ver, isso aí está errado, olha, o cara deturpou a Bíblia, fez a Bíblia dizer uma coisa que não está aqui na palavra, e aí você não vai aceitar aquilo. Bem, esses 2 domingos era para ser só um ensino, né? Porque eu até sentei, nem fiquei em pé, mas eu acabo ensinando, mas pregando também, né? Aleluia. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu quero enfatizar. O que aconteceu com o veneno que estava na panela lá naquela história do profeta Eliseu? O que aconteceu? Sabe que a Bíblia fala? Que o homem cortou, né, aqueles frutos silvestres, sem saber que eram venenosos, fez aquele cozido, serviu, mas logo alguém viu, veneno na panela, e todo mundo parou de comer. E agora, homem de Deus, o que a gente faz? Ele falou, peraí, olha o milagre que Deus operou. Ele pegou farinha. Viu, para você que é lá do norte, não é farinha de tapioca, não é nem farinha de mandioca, nem farinha de macaxeira. Né? Nós brasileiros gostamos muito dessa farinha, aleluia. Mas a farinha que ele pegou, farinha de trigo. Farinha de trigo. E o profeta pegou farinha de trigo e jogou lá. Jogou dentro daquele cozido. E sabe o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Acabou todo o veneno, cortou o efeito do veneno. Alguém poderia dizer, porque a farinha ensopa, ela suga, talvez até suga, mas estava lá com a farinha, e aí comeram e não estava mais venenoso. Então foi um milagre que Deus fez. Mas o que isso nos ensina, gente? Ensina 2 coisas muito fortes. A farinha de trigo. Porque Jesus disse, na palavra de Deus está escrito, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muito fruto. E foi o que Jesus fez. Jesus foi aquele trigo, aquele grão de trigo, que morreu em seu lugar. E ele chupa todo o veneno fora da sua vida. Todos os ensinos errados, talvez, que você já recebeu no passado. Jesus quer tirar todos aqueles venenos. Quando você entrega a vida a Jesus, Ele quer te libertar de toda a morte na panela. Mas, lá em Jeremias, capítulo 23, fala também que o trigo é simbolizado, é símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus tira todo o veneno. Então, na medida que você fica se expondo à palavra verdadeira de Deus, na medida que você fica lendo a palavra de Deus, olha que a Bíblia fala assim, olha só o que ele diz, em 1 João capítulo 2, versículos 26 a 27. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e a verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Uau! Uau! Eu já vi isso, pessoas simples, irmãos, pessoas semi-analfabetas, que nem conheciam tanto a leitura, coisas intelectuais, mas falaram para mim, pastor Eibe, eu estava ouvindo fulano de tal e alguma coisa não bateu correto em mim. Alguma coisa fez eu... aquilo não é certo, não é certo, não é certo. Eu nem sei, não conheço tanto a Bíblia, pastor Eibe, mas eu sabia que aquilo não era certo.
E eu falei, uau, que lindo! É porque a unção que dele recebeste permanece em você. E essa unção te ensina todas as coisas. A unção da palavra te mostra. Lá no fundo do seu espírito, você sabe, vai acender uma luz amarela piscando ou uma luz vermelha piscando. Esse ensino não é de Deus. Esse ensino não é de Deus. Então, confie no poder do Espírito Santo. E estude a palavra de Deus, porque Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. Agora, na medida que você vai estudando a palavra, com clareza, com seriedade e com amor, o Espírito Santo vai te dirigir em toda a verdade. A Bíblia fala, promete isso. Jesus disse, quando o Consolador vier, Ele te guiará em toda a verdade. Então confie nele e confie na palavra de Deus. E eu termino com esse texto. Olha só esse texto tão forte. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deixa eu fazer uma oração por você. E logo após essa oração, se você quiser entregar a vida a Jesus, também vou fazer outra oração. Mas agora eu quero orar por todos os cristãos e por todos que estão ouvindo essa palavra. Receba esta oração. Pai, eu creio que maior é o Senhor e o seu Filho Jesus e o seu precioso Espírito Santo que mora em nós do que aquele que está no mundo. E esse precioso Espírito Santo nos ajuda a peneirar, a passar pelo crivo das Escrituras, todos os ensinos. Nós seremos como os bereanos, nós vamos examinar as Escrituras, para ver se aquele ensino é correto ou não é. E nós somente vamos aceitar os ensinos que são baseados completamente na tua palavra, a Bíblia Sagrada. Obrigado por isso, Senhor. Agora, você que quer entregar a vida a Jesus, você que diz, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida, repita essa oração. Diga, Senhor Jesus, entre no meu coração, seja o meu Senhor, o meu Salvador, hoje, para todo sempre. Eu entrego a minha vida completamente a Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou, vencendo todo o mal em meu lugar. Obrigado, porque a partir de hoje eu sou uma nova pessoa. Amém e amém e amém. Eu quero agradecer todos vocês, tem sido muito bom essa pequena série, de 2 mensagens aí sobre como discernir o ensino falso. Creio que nossas vidas não serão mais as mesmas. Deus abençoe em todas as áreas. E não esqueça, isto é só o começo. Fique agora com o nosso Pai Kids Online. Bem-vindos ao Pasques Online! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Gente, hoje vamos falar de como vencer o medo. Vai ser demais! Mas primeiro, vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo. Oi, gente! Se você já entregou a sua vida para Jesus, então Deus te fez ser filho dele. Fale comigo. Eu sou filho de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu faço parte da família de Deus. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou perdoado. Oi, gente! Digam bem forte. Eu sou mais que vencedor! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus tem tudo isso e muito mais. Então, como eu falei no começo, hoje vamos falar sobre o que fazer quando sentimos medo. Podemos sentir medo de muitas coisas. Do escuro, ou de uma prova na escola, ou até podemos sentir medo de fazer o que sabemos que é certo,
como vamos ver na história de hoje. Mas Deus nos deu uma solução para vencer todo o medo. Vamos falar junto? Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Uau, isso é maravilhoso. Vamos falar de novo? Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Que fantástico! Sim, mas como nós sabemos que Deus tem cuidado de nós? Eu sei, é porque está escrito na Bíblia. Isso mesmo! Esse é o nosso versículo de hoje. Vamos falar o nosso versículo juntos? Repitam comigo. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então podemos sim jogar todos os nossos temores e medos aos pés de Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos cantar esse versículo tão poderoso com Joaquim e a Gizia. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancei sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Que agudo! Uau, que versículo top! Sim. E como eu posso lançar sobre Deus as minhas ansiedades? Tem um jeito incrível de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Alguém tem uma ideia de como fazer isso? Eu notei que nesse versículo também tem a promessa que Ele cuida de nós. Então eu acho que é trocando a preocupação pela promessa de Deus, não é isso? Exatamente! O jeito que a gente lança sobre Deus todos os nossos medos é de confessar os medos para Ele. E aí começar a meditar e declarar as promessas que Ele tem na Bíblia em relação ao nosso problema. Nesse versículo aqui, a promessa é que Ele tem cuidado de nós. E a gente já meditou e declarou e cantou essa promessa, né? Então já está no nosso coração que Ele cuida de nós. É verdade! Por isso podemos ter paz em qualquer circunstância e sempre fazer o certo, porque sabemos que Ele cuida de nós. Foi assim que o Daniel também conseguiu vencer o medo e obedecer a Deus, mesmo que parecia que ele ia perder a vida. Vamos conferir? Israel tinha desobedecido a Deus. Então Deus permitiu que fossem levados por seus inimigos. Jerusalém foi toda destruída por eles e muitos judeus foram feitos escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados para lá. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes ao dia. Deus abençoou Daniel e ele se tornou um líder poderoso naquele país. Alguns líderes tiveram inveja de Daniel, então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderiam orar ao rei Dário. Quem desobedecesse seria jogado dentro da cova dos leões. O rei concordou. Daniel continuou orando a Deus e acabou sendo preso. Dário ficou triste, pois gostava de Daniel. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado na cova. Os leões rugiram e se aproximaram de Daniel. Então, um anjo apareceu. Foi Deus quem o enviou. Ele fechou a boca dos leões. E nada aconteceu a Daniel durante a noite. Pela manhã, o rei Dário foi ver se Daniel estava vivo.
Deus me salvou da boca dos leões, disse Daniel. O rei ficou alegre e mandou tirar Daniel da cova. Então o rei Dário ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na cova. Os leões devoraram eles. O rei Dário mandou que todos em seu reino honrassem o Deus vivo e poderoso de Daniel. Uau! O Daniel venceu o medo e fez a coisa certa. Mesmo que sabia que iria ser jogado na cova dos leões. Que coragem! Sim, é porque ele conhecia essa promessa que Deus tem cuidado de nós. Meditando e declarando as promessas sempre traz a paz plena de Deus aos nossos corações. Que tremendo! Quais são algumas outras promessas que podemos meditar e declarar? Ah, já sei! Se eu tiver medo de alguma doença ou perigo, então eu posso meditar e declarar Salmos 91:10. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Uau! Verdade! E se estou com medo que não vou ter alguma coisa que eu preciso, então preciso meditar e declarar Salmos 23:1, que fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que top! E se eu tiver medo que não vou acertar em alguma decisão na minha vida, posso meditar e declarar Isaías 58:11. O Senhor me guiará continuamente. Ah, eu tinha medo do escuro. E eu nem queria dormir, porque eu achava que tinha monstro embaixo da minha cama. Que foi, meu filho? Tem um monstro embaixo da minha cama. Um monstro? Você lembra que diz em Isaías 41:10? Não temas, que eu estou contigo. Meu filho, você não tem que ter medo, porque temos autoridade em Jesus sobre qualquer medo. Obrigado, Pai. Deus está comigo. Obrigado, Pai. Oh, te amo, te amo. Obrigado. Parabéns, Abraão. Você lembrou do versículo que fala que Deus está sempre conosco. Eu lembro da vez que eu estava com medo de fazer a minha prova de português. Pai, eu acho que eu não vou passar nessa prova. Oh, Amanda, você vai passar sim. Olha, estou lendo aqui 1 Coríntios 2:16, que diz que nós temos a mente de Cristo. Você, Amanda, tem a mente de Cristo. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a sua parte. Posso orar por ti? Pode. Obrigado, Senhor, que Amanda tem a mente de Cristo e que ela vai lembrar tudo que ela estudou e vai ser uma prova maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, Amanda, por lembrar e declarar que você tem a mente de Cristo. Vamos ver se o Lumi lembra de uma das promessas de Deus quando ele sente medo das aranhas. Olé! Pra esquerda. Uou! Agora pra direita. Olé! Rápido. Uou, uou, uou! Uou! Belo chute. Obrigado, senhor Rocha. Senhor Rocha, veja isso. Uou! Uau! Mas que chute, Lumi. Não se preocupe, eu vou pegar. Ups! Ah! Tem uma aranha ali. Qual o problema com as aranhas? Eu tenho muito medo de aranhas. O senhor pode pegar a bola pra mim? Pegaria, se tivesse pernas. Qual é, senhor Rocha? E o que eu vou fazer? Você vai ter que pegar a bola, mesmo que tenha medo de aranhas. Mas, senhor Rocha, será que Deus não pode mandar a aranha ir embora? Pra eu não ter que sentir mais medo?
Deus nem sempre vai tirar as aranhas, Lume. Mas Deus sempre te ajudará quando estiver com medo. Você só precisa orar e confiar. Então, se eu orar e confiar em Deus, Ele vai me ajudar? Não vou mais precisar ter medo? Isso mesmo. Ah, então tá bom. Amigos, vocês podem orar comigo? Muito obrigado. Vamos orar. Querido Deus, me ajude a pegar a bola, mesmo que tenha uma aranha assustadora lá. Em nome de Jesus. Amém. Está preparado, Lume? Sim, Deus vai me ajudar a fazer o que é preciso. Você conseguiu! Sim, eu consegui! Medo, vai embora! Deus está comigo! Que bom que o Lumi lembrou da promessa, que Deus está sempre conosco. Ele declarou a promessa e o medo foi embora. Que top! E você sabia que Deus colocou mais do que 8.000 promessas na Bíblia que são para nós? Isso não é legal? É verdade. E eu posso ter vitória contra qualquer medo. Isso é só meditar e declarar as promessas de Deus e o medo desaparece. Como uma luz sendo acendida numa sala. A escuridão desaparece, não é mesmo? É do mesmo jeito com o medo. Quando a verdade das promessas de Deus entra no nosso coração, o medo desaparece. Que demais! Sabe, se você entregou sua vida para Jesus, então você tem o Espírito dele morando em você. E a Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. E ele já nos deu tantas promessas que podemos meditar e declarar. E na medida que vamos declarando essas promessas, o Espírito Santo nos traz a sua paz. Que maravilhoso! Então vamos agora fazer a nossa confissão de fé juntos. Repitam comigo. Eu lanço sobre Deus toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Eu vou trocar o medo pelas promessas que Ele tem para mim e vou viver na plena paz de Deus. Uhul! Vamos orar juntos agora e agradecer a Deus por tantas promessas que Ele nos deu e pedir para Ele nos lembrar de sempre vivermos pelas promessas dEle. Amém? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelas Tuas promessas que Tu tens na Bíblia para nós. Nos ajude a sempre trocar o nosso medo pelas Tuas promessas. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Uau! Vamos ficar em pé agora e louvar e adorar a Deus por causa do seu grande, grande amor por nós. Em nome de Jesus. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para Ti. Tu és tão grande, Tu és tão forte, eu Te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu Te louvarei. Tu és tão amável, eu Te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu Te louvarei, Senhor, eu Te louvarei. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para Ti. Tu és tão grande, Tu és tão forte, eu Te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu Te louvarei. Tu és tão amável, eu Te seguirei. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu Te louvarei, Senhor, eu
vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando estou só, tenho medo. Eu sei que Ele comigo estará, sempre ao meu lado, e ouve a minha voz. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando me deito e me levanto, eu sei que Ele comigo estará. Ele me ama minha família. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Parabéns por adorar a Deus de todo o coração. Agora o Josh vai falar as 4 verdades mais importantes para você que ainda não conhece Jesus. Amém. Então o primeiro é que Deus te ama. Ele te criou e te ama mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Mas, e aqui vem o segundo, todos nós pecamos. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de fazer essa decisão, de entregar a sua vida para Jesus, que é a decisão mais importante da sua vida, então faça essa oração comigo. Lembre que essa oração não é se membrando a uma igreja ou religião. É simplesmente entregando a sua vida para Jesus e decidindo viver somente para Ele. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do Céu, obrigado que o Senhor enviou seu Filho para nós. Me perdoe pelos meus pecados. E obrigado que Jesus morreu na cruz por mim. Eu decido viver somente para Ele. Eu viro minhas costas para o diabo. E agora o Senhor é o dono da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém! Se essa foi a sua primeira vez em fazer essa oração, então seja bem-vindo à família de Deus. Fale também para sua mãe, o seu pai, para eles também orarem por você e te ajudarem a crescer no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e recebam essa oração final. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, agora e para sempre. Amém! Gente, que peninha, já tá na hora de ir. Não esquece de chamar aí os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Tchauzinho, amamos vocês!